A primeira coisa que você precisa para conectar o Power BI a um banco de dados é você estabelecer uma conexão entre o seu computador local, onde o Power BI está instalado, e o servidor de banco de dados da sua organização. Toda organização ele tem um banco de dados e esse banco de dados fica armazenado em um computador mais potente, né, com mais memória, e nesse computador é que ficam guardadas as informações que são coletadas pelos vários sistemas daquela organização. Então, se você precisa pegar esse dado, primeiramente é necessário criar essa ponte entre o seu computador local e o servidor de banco de dados. Para criar essa ponte, existem alguns procedimentos que precisam ser feitos por você, no seu computador local, aqui, e também pela área de tecnologia. Como que funciona esse passo a passo? Primeiro, a área de tecnologia precisa autorizar o seu acesso. Ok? Eles vão criar alguns procedimentos lá para te dar uma liberação de acesso. A segunda coisa que é necessária é eles te informarem qual é o tipo de banco de dados que tem na sua organização. Como a gente viu lá naquela primeira imagem, são vários tipos de banco de dados que existem. Os mais populares, digamos assim, são o Oracle, o MySQL, o PostgreSQL ou o MongoDB, ou seja, existem vários tipos. Eles vão te informar qual é o banco de dados que a sua organização tem. No exemplo que a gente vai fazer, nós vamos usar o caso do MySQL. Terceiro ponto, você precisa das credenciais de acesso. O que é isso? A área de tecnologia, em regra, ela vai criar um acesso específico para você, te dar uma senha e um login para que você possa fazer a consulta daquela informação. Depois que você já tem isso em mãos, aí é necessário você ir para o seu computador local e instalar um conector, um driver de banco de dados. Esse driver é uma espécie de aplicação, de aplicativo, que ele cria uma ponte entre o seu computador e o servidor de banco de dados. Para essa ponte ser estabelecida, você instala esse driver e depois que esse driver já está instalado, você cria uma conexão ao DBC, que é uma espécie de protocolo em que o seu computador local vai se comunicar com o servidor de banco de dados. Feitas as 3 etapas, para criar essa conexão ao DBC, você vai ver que você precisa dessas credenciais, obviamente. Depois que você fez isso tudo, aí sim é que você vai para o Power BI e cria uma conexão com aquele banco de dados. Então, esse é basicamente o roteiro que a gente vai seguir aqui. Para o nosso exemplo, eu criei uma base de dados que basicamente ilustrativa. Peguei alguns dados públicos que existem no IBGE, em outras fontes de informação, e coloquei 4 tabelinhas armazenadas em um banco de dados. Esse banco de dados que vocês estão vendo, ele é um banco de dados MySQL, ou seja, eu já sei que quando eu for instalar no meu computador, eu preciso de um driver MySQL para poder me conectar nesse banco de dados, ok? Só para você entender, aqui são 4 tabelas que eu trouxe para cá, com informações dos municípios, do PIB dos municípios, da estrutura administrativa. Para você se conectar a essa base de dados de exemplo, eu já fiz essas 3 etapas aqui, que geralmente é feita pela área de tecnologia, ou seja, eu já autorizei acesso ao computador de vocês, eu já estou informando que é um banco de dados MySQL e eu estou aqui fornecendo as credenciais de acesso para que você possa criar as conexões no seu computador. Agora nós vamos passar para as tarefas que são do seu computador, que você precisa fazer no seu computador local. Primeira tarefa, instalar o conector, o driver de banco de dados MySQL. Vamos lá? Para fazer o download, você pesquisa no Google MySQL Driver ODBC. No primeiro resultado, você tem o site oficial, né, do MySQL e você pode só informar o seu sistema operacional, a grande parte usa o Windows, e a versão desse sistema, se é 64 bits ou se é 32 bits. Eu já fiz um vídeo só para explicar isso, então eu vou deixar aí o card no vídeo para você descobrir se o seu computador é 64 bits ou se é 32. No meu caso aqui, ele é 64 bits. Então eu selecionei e aqui embaixo você vê que já tem o arquivo de instalação, ó, MSI Installer. Então você faz o download. Na página seguinte você clica aqui nessa parte embaixo, No thanks, just start my download. Após concluir o download, aqui o meu já encerrou, eu vou clicar no arquivo só para vocês verem o que vai acontecer. O instalador ele não me permite seguir com o processo. Por quê?
Porque o MySQL ele precisa de um outro pacote complementar, que é o Visual Studio. É uma redistribuição do Visual Studio. E aí você precisa também fazer o download desse pacote, instalar e depois voltar para dar sequência no processo. Ok? Vamos fazer isso. Para fazer o download então desse pacote complementar, nós vamos digitar aqui Visual Studio 2019 C++ download. Primeiro resultado aqui é o site da Microsoft, os downloads de Visual C++. Então você pode clicar nele e eles trazem todas as versões mais recentes desse pacote. Aqui nessa página você vai ver que tem dois links, tem três, né? Mas assim, os mais relevantes. x64, o que é isso aqui? Se o seu computador é 64 bits, você faz download desse. Se o seu computador é 32 bits, você faz download desse primeiro arquivo. Ok? No meu caso, é 64 bits. Então, vou clicar nisso aqui. Vou fazer o download. Pronto. Depois que o download for concluído, vou aqui na minha área de downloads. Eu vou acionar aquela distribuição do Visual Studio, né? E fazer a instalação dele. Aqui, dar sequência. Lembrando que você precisa ser administrador da sua máquina para você fazer isso. Pronto, depois que a instalação foi concluída, ele vai pedir aqui para eu reiniciar o computador. Não vou fazer isso agora, vou fechar. E agora eu vou voltar naquele instalador do driver MySQL. Vou voltar aqui. Você viu que agora ele já me permite seguir com a instalação, né? Que ele já reconheceu que tem o Visual Studio na máquina. Pronto, agora que a gente concluiu a instalação desses dois drivers, nós vamos lá no menu iniciar e vamos configurar a conexão entre o nosso computador local e o servidor de banco de dados. Menu iniciar, você clica, pesquisa configurar ODBC. No meu aqui aparecem duas opções, 64 bits e 32 bits. Como meu computador é 64, eu vou clicar na primeira opção. Pronto, vai abrir essa janela aqui, você clica em adicionar. Com essa opção você vai adicionar uma nova fonte de dados no seu computador. Escolhe aqui MySQL Unicode, ok? Concluir. E agora você vai precisar daquelas informações, daquelas credenciais de acesso que foram criadas para você, lembra? Eu vou abrir aqui o slide. Tá vendo aqui, ó? Essas são as credenciais que eu criei para vocês. Então, vamos lá. Primeira coisa que ele me pergunta aqui é o nome da origem de dados. O que é isso? É uma espécie de apelido que ele vai construir para nomear essa conexão. Eu vou colocar aqui conexão banco de dados teste. Você pode colocar qualquer nome aqui, tá? Isso não tem nenhuma restrição. A descrição é mais para você lembrar que banco de dados é esse. Então você coloca aqui, ó, banco de dados do curso de BI. Terceiro campo aqui é onde você informa o endereço do servidor de banco de dados. Então, no nosso caso, é o 31, é o número do IP, 104.1. A porta 336 geralmente é uma porta padrão, ok? Mas é possível que na sua instituição seja um número diferente, então você tem que checar lá. O usuário, eu já digitei aqui, e a senha. Por fim, você vai escolher o banco de dados que você quer acessar. Então, você vai clicar aqui. Lá no slide, veja qual é o banco de dados que a gente precisa acessar, que é justamente esse aqui. Então, vou clicar nele. Com isso, eu já preenchi as informações necessárias. Eu vou clicar aqui no botão de teste. E aí, ele me traz uma mensagem de que a conexão foi feita com sucesso. Pronto. Aqui você vai ver que ele já aparece a conexão que foi estabelecida. Eu agora vou lá no meu Power BI para eu poder me conectar nessa fonte de dados. Power BI. Você clica aqui em obter dados. Aí você pesquisa a opção aqui ODBC. Conectar. Olha que interessante, ele já detectou que eu tenho uma conexão ODBC. Olha aqui, ó, conexão banco de dados teste. Então você vai em OK. Ele pede novamente o usuário e senha. Conectar. Pronto, nessa tela aqui, ó, veja que ele detectou os bancos de dados que estão disponíveis. E o que a gente vai usar é isso aqui, né, para testar. Olha que interessante, aquelas 4 tabelas que a gente tinha visto
lá no meu banco de dados, elas agora aparecem aqui. Lembra delas? Eu vou aqui lá no navegador, olha, as 4 tabelas do banco de dados agora estão aparecendo lá no Power BI. Eu vou escolher aqui só 2 para usar de exemplo. Eu vou usar essa tabela aqui, estrutura federativa, e os dados de PIB dos municípios. Vou clicar aqui em carregar e vou aguardar o Power BI extrair essas informações daquele banco de dados. Pronto, agora que o Power BI extraiu aqueles dados lá do banco, eu consigo visualizar e utilizar qualquer um deles. Por exemplo, vou pegar aqui os dados de UF, veja que aparece aqui, município, eu poderia trazer aqui a região, por exemplo. Então, os dados agora estão à disposição para serem utilizados. Posso pegar aqui o do PIB para exemplificar também, PIB, arrasto para cá, ele vem a lista, eu posso colocar isso como um KPI. E é isso aí, galera. Com acesso a essas informações, com certeza você vai conseguir achar muitas evidências interessantes, insights que podem te ajudar na gestão do seu negócio. Só para lembrar, você não precisa fazer tudo isso de novo quando você for se conectar novamente àquela base de dados. Apenas a primeira vez, você criou o ambiente, você criou as conexões, agora basta ir direto no Power BI e fazer todas as análises que você precisa. Até o próximo vídeo, um abraço!